Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar o movimento retilíneo e uniforme. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Já existe uma aula aqui no canal sobre velocidade escalar média. É a primeira aula de cinemática escalar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É importante assisti-la antes de assistir essa aula. Então vamos lá. O movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, ele é caracterizado por possuir uma trajetória retilínea e a velocidade ser constante. Né? O que significa isso? O movimento retilíneo é aquele movimento que se dá em linha reta. Nesse caso aqui, o móvel está na horizontal e está indo da esquerda para a direita, certo? Então o movimento retilíneo é aquele que ocorre em linha reta. E ele ser uniforme significa que a sua velocidade é sempre a mesma. O que isso significa? Ele vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Certo? Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Aqui eu tenho um móvel na posição 0 km no instante t igual a 0. Uma hora depois ele vai para a posição 50 quilômetros, mais uma hora depois, ou seja, 2 horas, ele vai para a posição 100 quilômetros, mais uma hora depois, 3 horas, ele vai para a posição 150 quilômetros, e mais uma hora depois, ele vai para a posição 200 quilômetros. Então, o instante t igual a zero é aquele quando eu clico no cronômetro e começo a estudar o fenômeno. Então, uma hora depois, né, de 0 para 1, ele percorreu uma distância de 50 quilômetros, porque ele estava na posição 0 e foi para a posição 50 quilômetros. Mais uma hora depois, ou seja, 2 horas, também ocorreu um intervalo de tempo de uma hora, ele andou mais 50 quilômetros, porque ele foi para a posição 100 quilômetros. Mais uma hora depois, ele percorreu mais 50 quilômetros. E mais uma hora depois, ou seja, 4 horas, ele percorreu mais 50 quilômetros. Ou seja, ele sempre percorre uma distância de 50 quilômetros em uma hora. Pela definição de velocidade, a velocidade dele vai ser v igual a 50 quilômetros por hora. Aqui eu estou representando somente como v, porque a velocidade dele é constante, ela não muda. Né? A gente repara aqui que a cada intervalo de tempo de uma hora, o móvel percorre sempre 50 quilômetros. Tá? Então, esse é um movimento uniforme. Como ele está em linha reta também, é um movimento retilíneo e uniforme. Então, nesse tipo de movimento, não é possível, por exemplo, o móvel estar em repouso e vir a entrar em movimento, porque senão a velocidade dele vai ter mudado. Era 0 e foi para uma velocidade. Também não é possível ele parar, ele ter uma velocidade e vir a estar em repouso. Ele sempre tem que manter a mesma velocidade e se manter em linha reta, tá? Então, o movimento retilíneo uniforme, ele possui uma trajetória retilínea e uma velocidade constante, tá? Esse é o movimento retilíneo e uniforme. Existem duas possibilidades nesse movimento, já que ele está sempre em linha reta. No nosso exemplo ali, ele está na horizontal. Então ele pode estar indo para a direita ou para a esquerda. De acordo com o sentido que a gente adota como sendo positivo no nosso eixo cartesiano, os valores da posição que o móvel vai ocupando podem estar aumentando ou diminuindo. Então, nesse exemplo aqui, foi adotado como sendo positivo, o eixo sendo positivo, para a direita. Então, os valores da posição no marco quilométrico aqui estão aumentando para a direita. E o móvel, conforme o tempo vai passando, ele vai ocupando as posições da direita. Olha só, ele está inicialmente na posição 0 km,
uma hora depois ele foi para a posição 50 quilômetros, mais uma hora depois, ou seja, 2 horas, ele foi para a posição 100 quilômetros. No instante t igual a 3 horas, ele ocupou a posição 150 quilômetros. E no instante t igual a 4 horas, a posição 200 quilômetros. Esse tipo de movimento, no qual os valores da posição estão aumentando conforme o tempo passa, é chamado de movimento progressivo, tá? Ele está indo para a direita e conforme o tempo vai passando, os valores numéricos estão aumentando. Por outro lado, conforme o tempo passa, os valores da posição estão diminuindo, o movimento é chamado retrógrado. Nesse exemplo aqui, a gente percebe que conforme o tempo vai passando, ele vai se movimentando para a esquerda, os valores que marcam a posição dele estão diminuindo. No instante t igual a zero, ele está na posição 200 quilômetros. Uma hora depois ele foi para 150, ou seja, diminuiu 50 quilômetros. Mais uma hora depois foi para a posição 100 quilômetros. Mais uma hora depois para a posição 50. E ele passa pela origem dos espaços. E isso ia continuar assim, né? Se eu continuasse ali, no instante t igual a 5 horas, ele ia dar menos 50 quilômetros, 6 horas, menos 100 quilômetros, e por aí vai. Tá? Sempre conforme o tempo vai passando, os valores numéricos que marcam a posição dele estão diminuindo. Tá? Esse é o chamado movimento retrógrado. Para diferenciar entre esses dois tipos de movimento, a gente adota o sinal da velocidade como sendo positivo para o movimento progressivo, que é aquele no qual os valores numéricos da posição vão aumentando conforme o tempo passa, e negativo para o movimento retrógrado. Essa distinção é essencial porque a gente quer encontrar uma função que determina a posição do móvel para cada instante de tempo. Para isso, eu preciso saber se o valor numérico da posição dele está aumentando ou diminuindo. Então, o sinal que a gente vai colocar na velocidade é essencial para a gente encontrar o valor correto da posição para cada instante de tempo. Então, para determinar essa função, a função horária da posição, a gente vai partir do conceito de velocidade escalar média, né? Que, como a gente já viu na aula passada, ela é definida como ΔS sobre ΔT. ΔS é a diferença entre as posições ocupadas pelo móvel no final do evento e no início do evento, ou seja, posição final e posição inicial. O ΔT é definido como a diferença entre o instante final do evento e o instante inicial. Então, no conceito de velocidade escalar média, a gente não consegue saber o que está acontecendo com a velocidade do móvel entre o início e o final do evento considerado, certo? A velocidade dele pode mudar, ele pode parar, pode fazer várias coisas. Já no movimento retilíneo uniforme, não, a velocidade dele é sempre a mesma. Então a gente vai fazer algumas considerações aqui nessa relação para poder encontrar a função horária da posição. A primeira consideração que a gente vai fazer é adotar que a posição inicial do móvel vai ser a posição que ele ocupa no instante ti igual a zero, tá? A posição inicial é a posição que ele ocupa no instante de tempo ti igual a zero. Além disso, essa função vai nos fornecer a posição do móvel para cada instante de tempo. Então, esse TF que tem lá na relação, eu vou chamar simplesmente de T, certo? E a velocidade média, eu vou representar simplesmente por V, porque ela não muda, ela tem sempre o mesmo valor. Então aqui, ó, o meu V, M, eu vou representar simplesmente por V, porque a velocidade não muda. O meu SF aqui, ó, vai ser simplesmente S, que é a posição associada a T, né, um instante de tempo. O SI eu vou chamar de S0, que é a posição associada a TI igual a zero. O TF eu vou representar simplesmente por T. E o TI é zero. Então aqui vai ficar V igual S menos S0 dividido por T. Multiplicando cruzado aqui, 1 vezes S menos S0 é S menos S0. V vezes T é VT.
Passando esse menos S para o outro lado, vai ficar S igual a S0 mais VT. Essa é a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Vamos dar uma olhada nela. Então, como o próprio nome já diz, isso aqui é uma função horária da posição, uma função do tempo. Então, S é a posição do móvel no instante t, S0 a posição inicial, V a velocidade que é constante e t o instante de tempo. Ou seja, para cada valor de t, eu tenho o valor da posição. E S0 e V são constantes, né? O móvel não pode ocupar mais de uma posição no instante t igual a zero. E a velocidade dele não muda. Então, esses valores são constantes e para cada valor de t, eu tenho uma posição de S, tá? Então, aqui, lembrando da forma geral de uma função do primeiro grau, ou seja, de uma função afim, né? Aqui, ó, quem faz papel de y é o S, quem faz papel de x é o t, né? Conforme eu vou variando aqui o x, eu vou tendo um valor de y, né? E quem faz papel de A é o V, né, que aqui é o coeficiente angular da reta, e B, que é o coeficiente linear, quem faz o papel dele é o S0. Na próxima aula, a gente vai ver os gráficos gerados por essa função. Então, a gente vai ver com mais detalhes, né, função do primeiro grau. O objetivo dessa aula é simplesmente encontrar a função horária da posição e saber utilizá-la, tá? Então, aqui, S0 e V são constantes, são os valores que eu preciso determinar para poder encontrar a função horária, tá? E para cada valor de t, eu vou ter um valor de S, tá? Então, para determinar uma função horária da posição, eu preciso sempre determinar o S0 e o V. Com isso, eu consigo montar a função e para cada valor de t que eu vou substituindo lá, eu vou ter um valor respectivo de S, que é a posição dele. Então vamos para o primeiro exemplo. A partir dos dados contidos na figura abaixo, determine. Aqui eu tenho a imagem, né, que ele está falando, a posição inicial e a velocidade do móvel, a função horária da posição e a posição do móvel no instante t igual a 5 horas. Então aqui eu tenho que esse carro aqui, ele está na posição 20 km no instante tempo igual a zero, certo? Ou seja, a posição inicial dele, S0, é igual a 20 km. Sempre. A posição inicial é a posição que ele ocupa quando o t é igual a zero, certo? Uma hora depois, ele ocupa a posição 100 km, ou seja, ele percorreu aqui 80 km. 80 km em uma hora. Uma hora depois, ele ocupa a posição 180 km, ou seja, ele percorreu mais 80 km. Mais uma hora depois, ele vai para a posição 260, ou seja, ele percorreu mais 80 quilômetros e por aí vai, né? Mais uma hora depois, ele percorre mais uma distância de 80 quilômetros porque ele vai para a posição 340 quilômetros, tá? Então, é fácil ver que a velocidade dele é 80 quilômetros por hora, porque a cada intervalo de tempo de uma hora, ele percorre uma distância de 80 quilômetros. Então, respondendo o item A aqui, a posição inicial é igual a 20 quilômetros e a velocidade 80 quilômetros por hora, tá? A gente poderia determinar a velocidade também pela relação da velocidade igual a ΔS sobre ΔT, tá? Eu posso escolher qualquer intervalo de tempo ali e eu vou encontrar o mesmo valor da velocidade. Então, por exemplo, se eu considerar aqui, ó, entre os instantes 0 e 4, né? A posição que ele ocupa no instante t igual a 4 horas é 340 km. E no instante 0 é 20. Então aqui ficaria posição final menos inicial, ficaria 340
menos 20 dividido por 4 menos 0. Ou seja, 340 menos 20, 320. Dividido por 4, V é igual a 80 quilômetros por hora. Você pode pegar qualquer intervalo de tempo ali que vai dar sempre o mesmo valor, porque a velocidade é constante, tá? Então, se eu tenho a posição inicial e a velocidade, eu tenho a função horária, porque a função horária é S igual a S0 mais VT, certo? Lembrando, as duas coisas que eu preciso determinar para encontrar a função horária são posição inicial e velocidade. Então, S é igual a S0, que é 20, mais 80 vezes T. Então, quando pede a função horária, a gente tem que deixar S em função de T. Tá? Aí agora na série ele pergunta a posição do móvel no instante T igual a 5 segundos. Se eu analisar aqui, ó, se a cada intervalo de tempo de 1 hora ele está percorrendo 80 km, no instante T igual a 5 horas, basta eu somar 80 a esse 340 aqui, que eu vou saber que a posição dele vai ser igual a 420 km. Mas é importante também saber resolver pela função horária, que pode ser que ele dê um instante de tempo com um valor muito alto. Por exemplo, qual seria a posição dele num instante de tempo igual a 188 horas? Então, para não ficar pensando assim, a gente usa a função horária. Aqui onde tem T, eu vou substituir por 5, porque ele quer saber a posição dele num instante de tempo igual a 5 horas. Então, eu tenho a função horária aqui, ó, onde tem T eu coloco 5. Então, vai ficar S igual a 20 mais 80 vezes 5. 80 vezes 5, 400, mais 20, 420 quilômetros, que foi o que a gente encontrou lá atrás pelo raciocínio, certo? Uma questão simples, só para a gente poder entender como que se usa a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Exemplo 2. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniforme num determinado referencial. Sua posição varia com o tempo segundo os dados da tabela. Determine. Então aqui eu tenho a tabela. A posição inicial S0 e a velocidade escalar V do móvel e a função horária do movimento. B. O movimento é progressivo ou retrógrado? A. O instante que ele passa pela origem. Então aqui, primeira coisa, a gente observa que no instante t igual a 0, ele passa pela posição 120 metros. Então a posição inicial dele, 120 metros, certo? A velocidade, a gente percebe aqui, ó, que 1 segundo depois, a posição dele foi para 80, ou seja, diminuiu 40 metros. Mais 1 segundo depois, no instante t igual a 2 segundos, diminuiu mais 40 metros. Mais 1 segundo depois, 3 segundos, menos 40 metros. E por aí vai. Ou seja, a velocidade dele é menos 40 metros por segundo. Poderia resolver isso aqui pela relação da velocidade? Poderia. Poderia pegar aqui, ó, escolher um intervalo de tempo qualquer. Vou escolher aqui entre 3 e 5. A posição dele vai de 0 para menos 80. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT. A posição final dele aqui, no caso, menos 80, que é a posição que ele ocupa no instante t igual a 5. E a inicial, né, que eu estou considerando entre os intervalos de tempo 3 e 5, é 0. E embaixo, ó, o intervalo de tempo vai ser 5 menos 3, menos 80 dividido por 2, menos 40 metros por segundo. Que dá a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer intervalo de tempo que tem que dar o mesmo valor. Se eu tenho a posição inicial e eu tenho a velocidade, eu tenho a função horária. Então, respondendo lá no item A, S0 igual a 120 metros, velocidade menos 40 metros por segundo. Então, a função horária fica S igual a S0 mais VT. S0 é 120, a velocidade é menos 40,
vezes t. O movimento é progressivo ou retrógrado. Como conforme o tempo aumenta, a posição diminui, além disso a velocidade dele é negativa, o movimento é retrógrado. C, o instante que ele passa pela origem. A origem aqui, ó, é o S igual a zero, que é a chamada origem dos espaços, né? A partir dessa origem a gente faz a marcação das posições. Nesse caso aqui está diminuindo para a direita e aumentando para a esquerda. Não pode confundir. Origem dos espaços é quando S é igual a zero, a posição é zero. Posição inicial é a posição do móvel quando t é igual a zero, tá? Então aqui ele passa pela origem no instante t igual a 3 segundos. Se a gente pegar essa função horária aqui, ó, e usar que o t é 3 segundos, ou seja, substituir t por 3, fica 120 menos 40 vezes 3. Ou seja, 120 menos 3 vezes 40, 120. 120 menos 120 é igual a zero. Certo? Então tá de acordo com a função horária. Se ele não me der uma tabela, você joga na função horária para poder determinar um instante de tempo que ele passa pela origem. Nesse caso aqui, como tem a tabela, é só consultar a tabela. Certo? Exemplo 3. Esse é um exemplo de encontro de móveis. Vamos dar uma lida nele. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e suas posições são medidas a partir de uma origem comum. Então aqui tem todos os dados que ele está falando, né? E ele pergunta A, o instante do encontro e B, a posição do encontro. Então aqui, a origem comum é esse zero aqui, né? A posição do móvel é marcada a partir dessa origem. E aqui eu tenho o móvel A indo da esquerda para a direita e no instante t igual a zero, ele passa pela posição 10 km a uma velocidade de 10 km por hora. Conforme o tempo passa, a posição dele está aumentando, esse movimento é um movimento progressivo, né? Então, o A, ele está inicialmente na posição 10 km, ou seja, a posição inicial dele é 10 km. Ele tem uma velocidade constante de 10 km por hora e o movimento dele é progressivo. O móvel B, ele passa no instante t igual a zero pelo quilômetro 40, ou seja, a posição inicial dele é 40 km. Ele tem uma velocidade de 20 km por hora, mas ele está indo da direita para a esquerda, ou seja, conforme o tempo passa, a posição dele vai diminuindo. Então o movimento dele é retrógrado. O que está acontecendo? O móvel A está vindo para cá e o móvel B para cá. Em algum instante, eles vão se encontrar. É isso que eu quero determinar. Em que instante de tempo eles vão se encontrar e em qual posição. Certo? Como um é progressivo e outro é retrógrado, eles estão em sentidos opostos e vão se encontrar. Tá? Então, para isso, eu vou escrever a função horária da posição para cada um dos móveis. Para o móvel A, eu tenho. Então, aqui, ó, SA vai ser igual. Posição inicial dele é 10, mais a velocidade dele é 10 também, vezes T. Já para o móvel B, SB vai ser igual a posição inicial dele, que é 40, menos, porque a velocidade dele é negativa, 20t. No encontro, a posição deles vai ser a mesma. Essa é a condição matemática que eu vou usar aqui para o encontro. Ou seja, SA igual a SB. Para eles se encontrarem, eles têm que estar na mesma posição, certo? Eu tenho aqui a função horária do móvel A, que é 10 mais 10t, igual, aqui eu tenho a função horária do móvel B, que é 40 menos 20t. O que eu vou fazer? É uma equação do primeiro grau. Como é que a gente faz? A gente deixa tudo que tem t de um lado e o que não tem do outro.
Então, o 10t já está desse lado aqui, eu vou manter ele aqui. O menos 20 passa para o outro lado, muda o sinal, fica mais 20. T igual 40, que já está aqui, eu não altero o sinal. E o 10 que está aqui passa para o outro lado, fica menos 10. Ou seja, 10t mais 20t, 30t. 40 menos 10, 30. Então, t igual 30 dividido por 30, que é igual a 1 hora. Então, t igual a 1 hora. Se a gente dá uma olhada lá no problema, olha só. Se o móvel A percorre uma distância de 10 km a cada 1 hora, né? E o móvel B percorre uma distância de 20 km a cada 1 hora, a partir desse instante zero, 1 hora depois, o móvel A percorreu uma distância de 10 km para a direita e o móvel B percorreu uma distância de 20 km para a esquerda. Como um está na posição 10, esse aqui, 1 hora depois, vai para a posição 20. Esse aqui, como está na posição 40, 1 hora depois, como ele percorre 20 km em 1 hora, ele também vai para a posição 20. Certo? Então, num instante de tempo igual a 1 hora, eles ocupam a mesma posição. Mas é importante saber resolver assim, porque pode ser um tempo quebrado, né, uma fração, alguma coisa assim, tá? Nesse caso aqui seria fácil resolver pelo raciocínio, mas nem sempre é assim. Então agora ele pergunta a posição do encontro. Se a posição do móvel A é igual à posição do móvel B no encontro, que a gente já viu ali que vai ser 20 metros, mas se a gente não soubesse, se fosse um valor diferente, valor mais alto, alguma coisa assim, para determinar a posição do encontro pela função horária, basta substituir esse t igual a 1 em qualquer uma das funções que eu encontro a posição do encontro. Então eu vou usar a primeira função, SA igual a 10 mais 10t, e vou substituir onde tem t por 1, né? Que é um instante do encontro. Então aqui vai ficar 10 mais 10 vezes 1. 1 vezes 10, 10. Mais 10, 20. Então a posição, como a gente já tinha visto pelo raciocínio lá atrás, é 20 metros. Mas é importante saber fazer pela função horária também, que nem sempre é um valor tão simples igual eu coloquei aqui. Certo? Então é isso. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.